Boa noite a todos. Mais uma live nesta terça-feira, 9 de julho de 2019. Eu quero considerar com você a respeito de Abraão. Por que que Abraão é considerado o pai, um homem de fé mesmo? Veja bem, você conhece toda a história de Abraão. Deus prometeu para Abraão um filho. Mas acontece que Abraão já estava com 90 anos e a esposa de Abraão estava com 90. Quer dizer, sem nenhuma condição, sem nenhuma possibilidade de ser pai, né, de constituir uma família. Mas a palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo 4, nos fala que houve uma luta muito grande para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Então você veja bem, um homem de 100 anos, uma mulher de 90, e Deus promete para Abraão ser pai de multidões. Impossível, irmão, humanamente impossível isso. Porque se você olhar para você, você não tem nenhuma condição para ser pai de multidões. Então você pega aí um homem de 100 anos, uma mulher de 90, qual é a condição que você tem de ser pai de uma nação, de multidões de pessoas? Nenhuma. Mas a diferença aqui na vida de Abraão, irmãos, é que ele acreditou na promessa de Deus. Aí é que está. Ele segurou na promessa de Deus. Ele não abriu mão da promessa de Deus. Independentemente do que ele passou, porque Isaac veio nascer muitos anos depois. Mas independente das circunstâncias que Abraão estava passando, ele não olhou para a circunstância. E é isso que acontece com muitas pessoas. Eles são absorvidos, desidratados pela circunstância, pela situação difícil que está passando. Ao invés de ele olhar para Deus, muitas vezes as pessoas olham para o problema. Então ele é consumido pelo problema. E é isso justamente que acontece com muitas pessoas, e pessoas são derrotadas justamente por isso. Porque se Deus prometeu algo, está na sua palavra, você pode ter certeza que ele vai cumprir. As promessas de Deus, irmão, só não se cumprem quando eu não creio, quando eu vou tomar outras decisões. E aqui existem alguns pontos aqui, irmãos, que nós precisamos destacar. Preste bem atenção nisso. Primeiro, olha aqui, ó. Deus começa a definir como que você deve crer em Deus. E ele diz aqui que Deus constituiu por pai de muitas nações, porque Deus é aquele que vivifica, não é? Deus vivifica o que está morto e chama as coisas que não são. Mas isso só vai acontecer, irmão, quando você começar a gerar, quando você começar a orar, quando você começar a buscar de fato. Porque eu tomo posse nessa promessa.
Não vai, irmão. Não é assim, apenas o liberar de uma palavra. Eu tomo posse, eu seguro, eu vou partir para cima. Aí sim, eu recebo a palavra, eu tomo posse naquela palavra, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou meter o joelho no chão, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar aquilo, eu vou crer, independentemente de circunstâncias. Aqui está muito claro, irmão, que a promessa de Deus para Abraão, humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Quantas vezes, irmão, você olha para você e você vai dizer o seguinte: ó, eu não acredito. E é justamente isso que o inimigo quer que aconteça com você. Que você desista do grande projeto que Deus tem para você. E aqui, irmãos, no versículo 18 aqui do capítulo 4 de Romanos, ele diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Olha para você ver. Em esperança, ele creu contra a esperança. Evidentemente como que ele vai acreditar que ele com 100 anos e a mulher dele com 90 seria pai de multidões? Humanamente isso é impossível. Certamente muitas pessoas, que ele certamente deve ter comentado com muitas pessoas, que eu vou fazer isso, um grande projeto de Deus na vida dele. As pessoas olhavam para ele, certamente as pessoas iam olhar com aquele olhar de desprezo. Quem é você? Que aquilo, que você não vai conseguir, que você mais não sei o quê, e começa a jogar água fria nas promessas de Deus. E muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque ao invés dessa pessoa olhar para Deus, preste bem atenção nisso, ao invés da pessoa fixar os olhos dela, segurar no que está escrito, o inimigo começa a desidratá-lo, começa a tirar de caminho, a jogar palavras na cabeça dele, dizer que ele não pode, que ele é não sei o quê, que ele é pobre, que é mais não sei o quê, que ele é aquilo outro e tal. Vai enfiar coisa na cabeça dele. Mas o mais importante na vida de um ser humano, irmão, é esse exemplo aqui. Pai de multidões, irmãos. Sabe? Nós precisamos seguir os passos de Abraão. Ele diz aqui, ele creu contra a própria esperança. Então ele olhou para ele e disse: realmente não, eu não tenho condição. E o melhor momento na nossa vida é isso mesmo, sabe, irmão? Quando Deus coloca algo na tua mão e você olha para você e diz: eu não vou conseguir fazer isso. Mas foi Deus que pôs. Foi. Então Deus está gerando em você o quê? O caráter, está gerando fé, está gerando ousadia, está gerando você. Cristo está sendo formado em você. É o tal da forja. Você sabe como é que a forja? Você põe um cano quadrado num lugarzinho redondo, a frio, e vai batendo devagarzinho, e vai saindo redondo lá do outro lado. Deus trabalhando, removendo, forjando você para o grande projeto que Deus tem na sua vida. Foi o que aconteceu com Abraão. Esperança ele não tinha, saída ele não tinha. E outra coisa, irmão, ele não podia contar com ninguém, só com Deus, porque ele saiu da terra da sua parentela, ele saiu do meio dos parentes, saiu, aquelas pessoas que ele poderia contar, ele não podia contar mais, porque ele saiu fora. Deus deixou ele sozinho. Irmãos, o melhor momento da vida do ser humano é quando você está sozinho com Deus. Porque aí você não tem que correr. Ou Deus opera, ou Deus faz um milagre, ou vai arrebentar tudo. E é nesse momento que você começa a buscar, e é nesse momento que você começa a conhecer Deus. Quando você não tem esperança, você não tem saída, está tudo fechado, é justamente nesse momento que a sua autossuficiência, com o seu orgulho, com tudo, vai por água abaixo. Ou Deus intervém, ou eu estou arrebentado aqui. Não é assim? É esse o momento ideal. É esse o momento ideal para você. E Abraão chegou nesse momento que ele não tinha nenhuma esperança mais. Então ele lutou contra
essa falta de esperança. Por que que ele lutou e como que ele lutou? Olha aqui, ó. Ele diz aqui no versículo 19, e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo, que não tinha condição nenhuma para ser pai de multidão, e o amortecimento de Sara. Mas aqui no versículo 20 do capítulo 4 de Romanos, ele diz assim, ó, contudo, à vista da promessa. É isso aqui, irmão, de Deus. Ele não vacilou por incredulidade. Aqui está o segredo de um homem de vitória. Aqui está o segredo de uma pessoa que vai vencer. O segredo de uma pessoa vencedora, irmão, não é a capacidade dela, não é se ela tem ou se ela não tem. O segredo de um homem vencedor é ele segurar a promessa de Deus. E a Bíblia tem 8.810, irmão. Promessa. É ele tomar posse daquela promessa e não vacilar em incredulidade. Se Deus falou, eu creio. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem me falado. Porque Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Quantas pessoas estão com câncer, pessoas estão aí arrebentadas, não são curadas porque não segura ali a palavra. E não gera aquilo ali, e não abre mão do que Cristo fez na cruz do Calvário. Os derrotados, irmão, são aqueles que desistem. Todos os derrotados, eles desistiram, sempre desistiram. Na hora de tomar posse ali, ele desiste. E é isso que o inimigo quer. Então, o ser vitorioso, aqui no caso, um grande exemplo de Abraão, é justamente isso, irmão. À vista da promessa, Deus prometeu, prometeu. Está na Bíblia que ele prometeu isso? Está na Bíblia que ele prometeu isso. Então mete a cara e não vacile, e não olhe para trás, não deixe, né? A Bíblia diz que não tem, aquele que olha para trás não tem condição de fazer nada. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que recua? Recua porque ele olha a circunstância. Deus está dizendo, irmão, não olhe circunstância, olhe a promessa. Não vive em função de circunstância. Parece que está tudo fechado. Eu tenho uma promessa? Tem. Eu continuo andando. E você vê que o mar vai abrindo. O mar vai abrindo. Entendeu, irmão? O mar vai abrir. Mas depende da sua postura. Deus é fiel? É fiel. Quem não é fiel é a gente. Agora, por que as coisas não acontecem? Porque é aquela história, né? Está na mão de Deus, eu vou confiar em Deus, eu agora, a partir de hoje, eu estou esperando em Deus. Não é assim, irmão. Deus não age sozinho. Você tem que gerar. Eu vou citar novamente um caso desse. Daniel estava lendo Jeremias. Daniel estava lá lendo Jeremias. Ele estava onde? Na Babilônia. Eles eram escravos na Babilônia, irmão. Ficaram 70 anos como escravo na Babilônia. E Daniel estava meditando ali, ó, em Jeremias. De repente, o que você acha que Daniel estava buscando? Ele estava querendo uma orientação de Deus para a vida dele. E Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de jejum. E o Espírito certamente o conduziu a estudar o livro de Jeremias. E ele começa a ler. De repente, ele vê uma promessa ali, ó. Está determinado 70 anos o cativeiro, depois eu vou visitar o meu povo e vou retirar de lá. O que Daniel fez? Oh, está na mão de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas ele fez as contas, e disse, mas já passou 70 anos, e não aconteceu nada. O que ele fez? Ele começou a jejuar, ele começou a orar. Para quê, irmão? Para gerar aquela promessa. A promessa depende da sua postura. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida quando você enfiar o joelho no chão, quando você orar e buscar e não abrir mão daquela promessa. E aí veja bem, Daniel foi jejuando o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Quando Daniel
Chegou no 21º dia de jejum, e ele poderia ter jejuado 22, 40, 60, ele tomou uma decisão na vida dele. Eu não paro de jejuar enquanto eu não compreender isso aqui, enquanto essa promessa não se cumprir na minha vida. É assim que você tem que fazer. Está entendendo? Deus te prometeu, prometeu. Vai gerar, vai orar, vai fazer aquilo acontecer. No 21º dia, olha só, 21 dias de oração, 21 dias de jejum, orando ali, buscando a presença de Deus. No 21º dia aparece o anjo. E o anjo disse o que para Daniel? Daniel, homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia que você, presta atenção nisso aqui, irmão, desde o primeiro dia que você determinou orar, jejuar, me buscar, ele estava fazendo em cima do quê? De uma promessa. A ordem saiu. A ordem saiu. Deus ouviu a sua oração no primeiro dia que ele começou a orar. Mas tinha uma batalha entre o diabo e o anjo. Entendeu, irmão? O diabo não queria que o rei, que o imperador, veja bem, o diabo não queria de maneira alguma que o rei assinasse uma carta autorizando a saída de todo judeu para voltar. Então, essa luta está em Efésios, está em Gálatas 5,16. O espírito, 5,16, 17, o espírito luta contra a alma, porque a alma não quer que você seja vitorioso. Mas se você permanecer em oração, você é vencedor. Entendeu, irmão? Daniel não abriu mão. Daniel não foi aquele que parou no meio do caminho, desistiu. Não, irmão. Quantas pessoas não tomam posse daquilo que Deus tem, sabe por quê? Porque não faz a sua parte. Se Deus prometeu, ele cumpre. E a Bíblia diz, eu zelo, eu cuido, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Mas durante 21 dias, enquanto Daniel estava orando, enquanto Daniel estava jejuando, buscando ali a promessa da libertação deles se cumprir, ele meteu o joelho no chão e foi orando, e foi. O que aconteceu? No 21º dia, o anjo aparece e explica para Daniel que estava acontecendo uma guerra ali, ó. Porque o inimigo estava enfiando na cabeça de Ciro para ele não assinar. E a oração transforma até o pensamento das pessoas. Olha para você ver. A oração, irmão, ela transforma tudo, meu irmão. Mas você não pode desistir. Você tem que orar até a coisa acontecer. Felizmente, muitas pessoas, são ensinadas aí, sei lá quem que ensina essas coisas, nas mãos de Deus. Vai mofar. E o diabo está, batendo palma. Porque Deus prometeu. E você vai fazer cumprir. Grave isso. O dar é de Deus. O possuir é nosso, irmão. Por que Deus não matou aquele pessoal lá que eles iam tomar posse da terra prometida, né? É você que tem que pisar. É você que tem que possuir. É você que tem que fazer a sua parte. É você que tem que partir para cima. Aí você vai conquistar. Aí você vai conquistar. Tá lá, você está na igreja, o pastor está pregando, a pastora está pregando, e Deus está... Profecia, palavra, promessa, amém, aleluia. Mas você tem que pegar aquela promessa e fazer acontecer. Você não pode desistir. E é uma batalha. No 21º dia, o anjo diz, olha, teve uma batalha, e só agora eu tive que chamar outro anjo, foi o anjo Miguel e o anjo Gabriel, e aí removeu toda a obra que o diabo estava fazendo na mente do imperador, e aí, o que aconteceu? Ele assinou. Quem sabe você tem um processo que o diabo está dizendo para o juiz, determina isso, não determina isso,
Está lá um processo dentro da gaveta, o diabo está com a chave na mão, o que você tem que fazer? Na oração você vai tirar a chave da mão dele e vai abrir essa gaveta. As portas estão fechadas, irmão, porque você está com a chave na mão, mas não enfia no buraco e não abre. Não é assim? Ó Deus, abra aquela porta. Já te deu a promessa, chega lá e mete o pé. Abre aquela porta em oração, em jejum. Orando, lutando. Irmãos, oração é luta, é batalha espiritual. Nós estamos vivendo um mundo espiritual. Então você precisa batalhar. Você precisa batalhar. Deus tem tantos projetos para nós, irmão. Se a gente ficar dormindo, passeando na praia, não vai acontecer nada não, irmão. Agora, se você partir para cima, a sua vida vai ser transformada. Você pode ter certeza disso, irmão. Daniel é um grande exemplo. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Que o povo foi liberto por causa dessa guerra que Daniel puxou. A vida de Daniel abençoou a nação inteira. A sua vida pode abençoar você, toda a tua casa. Você está compreendendo? Então você tem que ir para a igreja, você tem que ir para os cultos de oração, né? A comunidade sempre, né, colocou muito isso. Oração, segunda-feira oração, quarta-feira tem estudo, sexta-feira libertação, escola bíblica dominical, culto à noite. Nossa, mas é tanto culto, o diabo não dorme não, companheiro. O negócio é bater de frente. Hoje eu orei com uma pessoa, irmão, de uma libertação. Mais de 30 anos o diabo estava segurando essa pessoa, vomitou, agulha na cabeça saindo, né? Agulha andando na cabeça da pessoa, saindo, uma libertação tremenda, vomitou até não ter mais jeito. Como é que você vai explicar que 30 anos tem um treco dentro do estômago de uma pessoa? Você não explica, irmão, mas é a obra maligna. Então houve esse... vomitou pra caramba, arrancou a agulha da cabeça, virou aquela maravilha. E agora como é que você está? Oh, graças a Deus, isso. Agora receba o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e vai desenvolver a sua salvação e vai salvar a sua alma e vai comer o melhor dessa terra. Mas você tem que fazer a sua parte. Você está entendendo, irmão? Aqui voltando para Abraão, Deus prometeu ser pai de multidão. Ele ia comer o melhor da terra. Aí. O que Abraão fez? Olha aqui a luta dele aqui, ó. À vista da promessa, ou seja, Deus prometeu? Prometeu. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão da promessa de Deus para a minha vida. Você está compreendendo? Eu não posso abrir mão, senão eu vou me lascar. Porque se você pegar para valer, acontece. O diabo não resiste à oração, meu irmão. O diabo não quer que você vá para a igreja. O diabo não quer que você vá orar, aprender a palavra. Nada disso. O diabo não quer que você seja ofertante. O diabo não quer que você dê dízimo. De maneira alguma. Ele quer acabar com a igreja. Lógico, se ele arrebentar com a igreja, esse é o objetivo dele. E aí ele põe na tua cabeça. Não... dízimo? Eu vou dar dízimo para homem? Quem disse que você vai dar dízimo para homem, compadre? Você tem uma aliança? Você faz parte de uma construção do reino de Deus aqui na terra, meu irmão. Você está dentro ou não está? Você tem aliança ou não está? Ou não tem? Porque você faz parte da família de Deus. Então você tem que estar junto em tudo. Por que muitas e muitas pessoas são tremendamente abençoadas? Porque tem uma aliança com Deus, irmão. Aliança é dos dois lados. Não adianta uma pessoa ter aliança. Aliança tem que ser dois, não é assim? Uma aliança. Está aqui a aliança, aqui, ó. Uma aliança. No dedo de uma pessoa só, não é aliança. Tem que ter outra aliança. Não é verdade? Um faz aliança com o outro. Assim também em toda a área da sua vida. Abraão chegou depois para Deus. Sabe o que Abraão disse? Já estou com 100 e tantos anos aqui e o meu filho ainda não veio, o senhor prometeu, ainda não veio. O que Deus falou para ele? Falta aliança, Abraão. Traz uma pombinha, parte no meio, vira suas partes. Aliança. Deus só passeia no nosso meio quando você tem uma aliança com ele, meu irmão. Aliança de vida ou morte. Aliança. Aí a coisa acontece.
Quando Abraão fez essa aliança, Deus mudou o nome dele e Sara ficou grávida. Entendeu? Quem sabe está faltando na sua vida uma aliança com a igreja, com o pastor, com a pastora, dizer, ó, onde você está? Não, estou na igreja. Isso é temporal. Hoje você está, amanhã você não está. Eu sou. Aí você está dentro. E Abraão, o que aconteceu com Abraão, irmão? Olha o que diz aqui, ó. À vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na sua credulidade, na sua fé, dando glória a Deus. Em toda e qualquer circunstância eu louvo a Deus. Você sabe o que está escrito no original? Em toda e qualquer circunstância eu louvo a Deus porque eu sei que Deus vai interferir e vai mudar a minha história. E Deus vai mudar a tua história. Se você agir dessa maneira, Deus vai mudar a tua história. Deus não gosta dessa pessoa que fica chorando pelas esquinas, não, meu irmão. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Parta para cima, porque Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Esse encontro, semana que vem, sábado e domingo, né? Nós estamos preparando um encontro, irmão. E eu quero até aconselhar os irmãos, os pastores, para fazer uma revisão naqueles estudos que foi dado, que as perguntas das gincanas saem justamente daquilo que você estudou. Então, cada endereço, procura os jovens, os pastores, faça uma revisão, porque senão você não vai acertar nada. E só a equipe ganhadora, cada igreja tem a sua equipe, viu? Então, cada igreja, quem estudar mais, vai. Então, eles estão reunidos, fazendo revisão. As perguntas estão dentro do que foi mandado para você. Os estudos que foi dado, está tudo lá. Basta você estudar que você vai responder. Tem bicicleta, tem celular, tem um monte de coisa que nós vamos presentear os irmãos dia 17. Mas além disso, irmão, você nunca, olha, vou dizer para você, os irmãos, ainda tem, parece que umas 6 vagas de homem, já mais um aqui de Poste Caldas vai, eu acho que tem umas 7 de homem entre Poste Caldas e Paraíso. Poste Caldas e Gospé. Paraíso já não tem mais vaga. Mulher não tem mais vaga. Né? São mais de 200. Mais de quase 300 pessoas. Deve estar lá no Betel dessa vez. Agora, o que Deus preparou para você. Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu fosse você, eu até jejuava e orava. Para Deus realizar tudo que Ele deseja, que Ele sempre desejou realizar na nossa vida. Porque esse encontro, o que Deus vai fazer na sua vida, irmão, é pro resto da sua vida. Você vai receber informações, conhecimentos, princípios, que isso aí vai te levar pro resto da sua vida. A bênção de Deus sobre a sua vida. É promessa de Deus comer o melhor dessa terra. Não é isso? Ficar sem enfermidade nenhuma. Com toda a sabedoria de Deus, com todos os dons de Deus na sua vida, operando milagres, maravilha, Deus usando você. É isso, meu irmão. É isso. Então estude, você que está nas gincanas, né? Você que é de Gospé, de Poste Caldas, de Paraíso, cada igreja, nós não vamos misturar a equipe, não. Orientação minha, não vamos misturar a equipe. Você estudou, você vai responder e vai ser uma bênção. Você não estudou, tem jeito, né, irmão? Mas essas perguntas estão na onde? Essas perguntas estão dentro dos estudos. Né? Você estudou, você vai acertar. Você não estudou, você não vai acertar. Então eu espero você nesse final de semana que vem, né? Nessa quinta-feira nós vamos ter a nossa outra live, né, irmãos? E vocês estejam orando, irmãos, que Deus já vou dar um pulinho na Europa para já marcar algumas coisas lá. Deus já orientou tudo certinho. Promessa, Deus fala, eu vou. Porque nós vamos transformar esse mundo em nome de Jesus. Amém, irmão? Porque nós da comunidade, irmão, temos tudo. Tudo. Sempre foi, temos tudo. Eu desejo a você que você faça como Abraão. Sabe, irmão, nós temos que fazer como Abraão. Deus tem uma promessa? Tem. Humanamente não há esperança, mas se Deus tem a promessa,
Ele chama aquilo que não existe. Isso é milagre. Se eu creio, se eu não abro mão, Deus chama o que não existe à existência. É isso que nós temos que fazer. É dessa maneira que nós temos que caminhar. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. Ore, busque mesmo o Senhor para Deus transformar totalmente a sua vida nesses dias. E até quinta-feira, em nome de Jesus.